lá. Bom, gente, então sejam bem-vindos aí à disciplina da interface para a web. O mais importante dessa disciplina é a gente começar com o pé direito. E o nosso pé direito é padrões web. Na sexta-feira eu expliquei como a internet virou uma bagunça, tá? Quando a galera começou a publicar um monte de conteúdo, inclusive eu descobri pelo vídeo como eu falo rápido e sem parar. Eu fui assistir o vídeo e fiquei sem ar. Meu Deus do céu. Então eu vou me policiar para falar com mais calma. Então a gente viu que a internet ficou bagunçada porque todo mundo publicava um monte de coisa sem ter o cuidado de ter a mesma forma de comunicação, a mesma linguagem, o mesmo HTML. Como virou caos, teve um grupo que decidiu começar a criar uns padrões. O que é isso? Algumas regrinhas para que a galera utilizasse aquilo e quando postasse na internet, todos saberiam como conversar, tá? É como botar numa sala todo mundo falando português. Antes tinha chinês, tinha japonês, tinha italiano, enfim. Cada um falava a sua linguagem. A comunicação às vezes até fluía, mas não fluía, digamos assim, em excelência, certo? Essa historinha no vídeo anterior. E esses padrões vieram para poder, digamos assim, resolver esse problema de bagunça. Mas vamos pensar na palavra padrão. O que seria um padrão para vocês? Por exemplo, a gente tem, sei lá, os hipsters que falam, tem um padrão de roupa colorida, tererê, tarará. Quem não está seguindo aquele padrão, a galera diz que está à margem daquele modelo, né? Tem, sei lá, a galera fitness. Todos têm que ter no mínimo 30 e tanto de braço, tarará. Se não tiver naquele modelo, naquele padrão, ele não está. Né? 30 e pouco é meu passo, 45 para 50. Isso são estereótipos, viu? Estereótipos. São estereótipos. Pois é. Não aguento mais essa palavra depois. Pois é, você está bem batida com isso, né? Por causa do Game Jam. Bom, gente, então, quando eu falo de padrões, eu quero dizer tipo uma regrinha de bolo que tem que ser seguida, tá? A W3C é a empresa que a gente vai, é o consórcio que a gente vai estudar o tempo todo. Esse carinha aí, esse grupo aqui, é o grupo que cria esses padrões para a internet. E não é por menos não, tá? O cara que encabeça a W3C é o cara que simplesmente ajudou a desenvolver a internet. Tá? Então, somente. Né? É um cara que ainda é vivo, engraçado. A gente fala de Steve Jobs, fala de os caras assim, Bill Gates, foram importantíssimos, claro. Mas o Berners-Lee é o cara que criou a internet, assim, ele era para ser tipo, um dos mais ricos do mundo também, e o cara que, sei lá, é rico também, deve ter sua Lamborghini, mas ele poderia ser mais bombástico. Então, gente, a W3C, como ela que ajudou a criar a internet, ela também decidiu organizar a internet, para não estragar a criação dela, beleza? E aí começaram a criar vários padrões de desenvolvimento. Então a W3C rege os padrões HTML, rege os padrões XML, os padrões XHTML, os padrões de CSS, o DOM e por aí vai, tá? Então aqui é uma saladinha de letras, de siglas que infelizmente vocês vão ter que aprender tudo isso aqui, beleza? Todas essas. Então HTML, Hypertext Language, linguagem de marcação de hipertexto. XML, Extensible Markup Language, linguagem de marcação extensível. Linguagem extensível do HTML, que é a mistura desses dois caras aqui, a gente vai falar depois. Cascade Style Sheet. Eu tô gravando a folha. Esse sheet não é merda, tá? É folha. Então, folha de estilo em cascada. É por isso que eu acho que vão bloquear meu vídeo. E o DOM, Document Object Model. É como a estrutura toda é feita. Tudo isso aqui, pessoal, é o que o nosso browser entende. Ele não entende Java, não entende banco de dados, ele entende isso. Beleza? E é isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Vamos falando ainda mais. Ó, pense. Cada nova página criada, do que na internet, estamos contribuindo para um espaço em comum, certo? De informação que é a web. Então, se eu estou criando uma página nova, é um canto em comum, que qualquer pessoa pode chegar lá na teoria e acessar, certo? Adotar padrões web no desenvolvimento de sites é a única maneira de assegurar o quê? De garantir o quê? Que os sites construídos poderão ser visitados, tá? A partir de qualquer plataforma, hoje e sempre. Se eu tenho uma regra de bolo, eu sigo aquela regra de bolo, eu garanto que via celular alguém vai conseguir acessar? Vai. Via computador também. Via tablet também. E sei lá, vai que cria uma nova tecnologia e essa nova tecnologia vai acessar a internet. Ela vai ter que se adequar aos padrões. Então ela também vai lhe permitir acessar esse conteúdo. Beleza? Então padrões garantem que, independente da forma de tecnologia, se eu for para a web, se eu tiver feito nesses padrões, com certeza aquele meu conteúdo vai poder funcionar nessa minha nova tecnologia.
Então se ligando na importância disso aí. Bom, a escolha pertence a nós, se vamos desenvolver nos padrões ou não, e as consequências pertencem a todos, tá? Pessoal, o que é isso aqui? Tomadas. Beleza. E o que a gente olha para essas tomadas e de cara a gente percebe assim? São diferentes. Cada um tem um modelo. Cada um tem um modelo. Essas tomadas são reais? São. São tomadas dos Estados Unidos, sei lá, Reino Unido, Brasil. No Brasil acho que é aquela lá, né? Cadê a J, não? Cadê? É parecido. Né? J, não sei se é. Mudou há pouco tempo. Essa tá muito reta, né? A J, ar-condicionado esse aqui? Ar-condicionado, né? Enfim, se ligaram aí que vem de todos os cantos um tipo de tomada diferente, é isso? Isso é ruim? Tomadas diferentes ou é bom? É bom. É péssimo. Quem acha que é bom? Por quê? Tem que ser Luciano. Vai que é ótimo, pode ser bom, cuidado. Porque, como você falou, o H é ar-condicionado, tem alguma função para aquilo ali. Certo. Então, cada uma, a mudança do modelo não deve ser à toa, né? Deve ter alguma função específica. Certo, faz sentido. Pode ser bom. Veja só, o ar-condicionado é um equipamento que consome mais energia. Talvez a tomada diferente dele para conseguir suportar aquela energia sem danificar o fio. Pode ser. Você conseguiu tirar. 220 é 220 qualquer fio. Sendo mais grosso, Um triângulo, uma bola é 220 mesmo. Mas aí vai funcionar no fio de 1,5 milímetros para ver o que acontece? não, tem que ter uma instalação. Disjuntor lá, tá aquele negócio todo, né? Se for um triângulo lá com 220, for uma bola, Beleza, porque a discussão aqui é voltagem e quanto aquele componente consome, né? Você tem razão, um fio fino para um ar-condicionado não aguentaria. Não justifica o sem Y não. Poderia ser como o colega disse, independente de ser o plug, buraquinho e tal, a largura do fio não tem a ver com a tomada propriamente dito, beleza? Os dois estão certos de uma certa forma, tá? Pensando do outro lado, por que é ruim isso? Veja só, eles produzem uma televisão, tá? No exterior. Você compra via internet, a televisão chega e o plug é 2 tracinhos retos assim, que vem dos Estados Unidos. Você tem que fazer uma mudança lá ou usar um adaptador para utilizar aquela televisão. Ainda Não é bem isso? que existe adaptador. Muitos por aí, né? Mas eu fui no carro, Pois é. O que acontece? Aí essa TV vai ser fabricada no Brasil, Zona Franca de Manaus. Os caras têm todo o procedimento de desenvolvimento dela usando a bendita da tomada reta. Mas tem que ser feita aqui agora com outra tomada. Vai encarecer um pouco essa televisão? Claro, porque vai ter novas máquinas que vão fazer vão entortar a tomada de uma forma diferente ou cortar a tomada de uma forma diferente, ou seja, não é o mesmo maquinário que está lá nos Estados Unidos, vão ter que criar um maquinário novo. Então vai ter um custo para isso, tá? Quando a gente sai dos padrões, a gente cria um esforço a mais para poder fazer com que as coisas funcionem, beleza? Isso é fato. E esse esforço gera dinheiro, né? Vocês sabem que dinheiro é importante, não é isso? Então, pessoal, as tomadas, se fossem padronizadas, era muito legal. Teve um tempo que o Brasil começou a questionar como seria o modelo de tomada dela, porque então era só aquele 2 pluguinhos lá, né? Igual da Europa, se não me engano, e eles pesquisaram bastante. E eles viram que no mundo não tinha uma padronização das tomadas, tá? O governo brasileiro tinha uma grande missão, seguir alguém por seguir ou criar um modelo deles. Como não existia nada muito organizado por fora, o Brasil decidiu criar o modelo deles e fez digamos assim, um modelo específico com algumas funcionalidades. Veja só, não é só estético não, tá? Tem muita coisa interessante. É um dos melhores modelos de sistemas de tomada, assim, os mais seguros e tudo mais. Mas ainda ficou fora dos padrões de novo. Se fossem os americanos que fizessem esse modelo, todo mundo talvez seguisse. Como é o Brasil, o Brasil criou, então vamos fazer um diferente. Tá bom? Mas a iniciativa foi boa ao nível do tempo que eles estudaram, mas foi ruim porque ficaram diferentes de novo, né? Mas eles tentaram ser quase iguais, só botando fio terra, digamos assim, lá entre os dois pontos, beleza? Outra coisa, celular. O carregador de vocês, qual é a entrada dele? O que carrega a maioria é micro USB, né? Tem alguém aqui que ainda tem um celular um pouco mais antiguinho que não é aquela micro USB? Beleza. Bom, é só descrever como é o plug dele, de energia.
Uma bolinha. Energia solar. Descreve aí, uma bolinha, um quadrado, uma estrela. Eu não consigo ver daqui. Bolinha. Olha. É o que? É Samsung, é? Nokia? Ó. Porque é bom, aí eles decidiram, eles entraram num consenso que a partir de uma data tal, no Brasil inclusive eles botaram essa moral, disse, olha, todos os carregadores têm que seguir o mesmo tipo de modelo. Por vários motivos. Padronizar, de forma que eu posso usar o seu carregador, eu posso usar um da Samsung, posso usar um da Microsoft, e se for micro USB, plugou, todos têm a mesma voltagem, todos os de agora têm o mesmo por aqui. Segundo, na teoria eu posso comprar um celular sem carregador, que vai baratear, sei lá, em R$30, R$40 no meu celular. É bom, legal também isso também. E lá em casa eu tenho uma gaveta com 1 bilhão de carregadores, todos que vocês quiserem ter lá, formato de tudo. Tá? Formato de Pikachu tem um carregador que O celular vai e o carregador fica, né? tem muitos lá. Gaveta completa mesmo. E, gente, vocês já ouviram falar muito a questão da sustentabilidade, né? O carregador ele é altamente tóxico, né? Tem um monte de substância maldita lá dentro, que para ser feito precisa ter extração e tudo mais. Então a gente ia estar economizando na parte sustentável, ia estar diminuindo o custo do produto e a gente ia estar deixando que a comunicação ficasse mais fácil entre eles, beleza? Então essa padronização dos celulares, dos carregadores celulares, são extremamente interessantes. Então temos aqui, ó, algumas características que a portabilidade, que os padrões web trazem para nossos sites, tá? Preste atenção. Portabilidade, o que seria isso? Quem arrisca aí? Contabilidade seria É tamanho. você fazer um negócio na plataforma e quando você porta para outra, ele se comporta da mesma maneira da original, sem você precisar modificar a parada. Beleza, matou a pau aí. Exatamente isso, tá? Numa migração de uma tecnologia, eu consegui utilizar aquele mesmo site, tá? A gente viu muito portabilidade quando a gente falou celular, né? Portabilidade entre operadoras. Você estava na TIM com um número, você podia ir para Oi com aquele mesmo número. Lembra disso aí quando tiver na dúvida o que é portabilidade? Que é exatamente isso. É a mudança, nesse caso aqui de empresa, tá? Ou de tecnologia, que vai seguir aquele mesmo produto, aquele mesmo número. Facilidade de indexação. Talvez vocês não saibam. O que é indexação? Palavra feia, indexação. Não é o nome de um remédio, nada disso. Indexar, ó, index significa primeira página, tá? Quando a gente vai fazer um site, vocês vão começar a desenvolver, provavelmente vão dizer, olha, a primeira página escreva ela como index.php ou main.php. Main porque é o primeiro método e index porque é a primeira página, tá? Geralmente é o index. Indexação quer dizer o processo de eu pegar a minha página e ser salva na web, de forma que o Google consiga encontrar essa minha página rapidamente. Então, indexar é quando eu jogo uma página na web, então tem um computador lá online, o Google vai, ou outro buscador, pesquisa, entende aquela página, pega aquelas informações e salva dentro dele. Quando ele salva dentro dele, ele fez o processo de indexação. Beleza? Então, quando eu estou seguindo os padrões, é muito mais fácil indexar. Por quê? Porque o Google sabe exatamente como ler minha página, porque ele sabe que padrão eu usei. Beleza, gente? Isso aí é Web Standard puro, tá? Quando a gente começa a falar do Web Standard, tal, padrões web, é pensar nisso, pensar nesses caras aqui, principalmente nessa questão de indexação e outras próximas. Facilidade de migração tem muito a ver com portabilidade, né? Mas migração de tecnologia ou migração de servidor. Acessibilidade. Quando eu sigo um padrão, eu estou seguindo uma forma de bolo. Então, se eu quero fazer outros mecanismos diferentes para acessar meu conteúdo, por exemplo, eu tenho uma deficiência visual, tá? E eu quero acessar o site. Eu quero ter acesso, quero ter acessibilidade. Como o deficiente visual consigo acessar um site? Bom, meu código-fonte tem escrito algumas tags e alguns códigos lá dentro que dão indícios e dão dicas de como um leitor de telas pode ler para o meu usuário. Ou seja, ele não vê, mas ele pode escutar. Então, se o código estiver seguindo esses padrões, esse carinha que vai ler para ele sabe exatamente como ler. Porque sabe como vai estar escrito, ele sabe que o título vai estar naquela tagzinha, naquele textinho, os parágrafos vão estar assim assado, enfim. Ele vai lá naquele código-fonte, lê e diz para o usuário. Beleza? Já fiz vários testes de acessibilidade de conteúdo, usabilidade usando navegadores para deficientes visuais, e é muito legal como funciona. Eu vou falar para vocês um pouco dessa minha experiência mais para frente, tá?
Usabilidade, digamos assim, é acessório, tá? Nem sempre você seguindo padrões consegue usabilidade, nem sempre, tá? Por isso que eu digo que meus slides têm que estar me escutando. Mas quando você segue os padrões, ele tem algumas técnicas e algumas abordagens que devem ser seguidas que acabam gerando uma organização e por si só dá uma usabilidade. Mas lembrando que esse assunto aqui é acessório, tá? Não é diretamente uma vantagem de adotar padrão, né? Mas é, digamos, uma consequência. Validação de código, meu código vai estar todo correto, de forma que eu posso submetê-lo a um teste e esse teste dizer que meu código está correto. Nesse caso, essa validação faremos no site da W3C, a gente vai jogar nosso código lá, ele analisa, faz uma análise sintática, né? Vê se tem alguma coisa errada e diz, tem tantos erros, aí você corrige, tá, até você não ter erro nenhum. Então você consegue se provar que fez certo, beleza? Todas as provas da gente é baseada em validação. Se eu passo um exercício, uma coisa você faz, eu olho se está tudo certinho, eu testo aquilo tudo e aí eu dou a nota, tá? Se você fez tudo bonitinho, testei e ficou com defeito, mostrou um defeito de código, você tem uma penalização. Bom, e melhorias do desenvolvimento. Quando a tecnologia vai melhorando, eu estou seguindo os padrões, então por certo eu vou poder absorver essa melhoria também. Então é óbvio isso, né? Se eu estou seguindo tipo a lei certinha ali, quando uma coisa boa chega, eu posso usufruir dessa coisa boa, né? Essa coisa boa já vai estar pensando em como eu estou desenvolvendo. Tem muita coisa, tá, gente? Vamos lá. Meio cansativo um monte de texto, mas vocês são bonzinhos. Vai garantir, vai permitir que os desenvolvedores desenvolvam sites mais leves e que exigem menos tempo de carregamento, beleza? Por quê? Porque a gente não vai fazer muita salada. Acaba conseguindo fazer um código menor, mais corretinho e funcional. Isso aqui não é uma regra absoluta. Siga os padrões, meu site sempre vai ser menor? Não, tá? Dá para você ser corretamente no código de forma sintática, escrever tudo certinho, mas escrever um monte de tags desnecessárias. Semanticamente você está errado. Depois eu vou explicar para vocês o que é sintaxe e semântica melhor. Mas dentro do geral, sim, quem segue os padrões tem esse feeling aí e consegue fazer um site mais leve. Tenham um controle preciso sobre o layout, posicionamento e tipografia. Talvez há 2 anos isso seria um pecado dizer que há 3 anos um controle preciso sobre o layout, né? Tinha galera que desenvolvia em tabelas e ficava indignado quando eu usava CSS, porque não conseguia fazer tudo. Era verdade, boas partes não funcionava direito, mas hoje em dia sim, eu tenho um controle preciso sobre o layout se a gente usar um CSS de forma adequada. Desenvolvam comportamentos sofisticados que vão funcionar, né, em várias plataformas de hardware e software, já falamos sobre isso. Sejam compatíveis com leis e diretrizes sem sacrificar a beleza, o desempenho e a sofisticação. Olha o que eu botei aqui, gente. Leis e diretrizes, tá? Uma diretriz é uma coisa que você segue se quiser. Não é uma lei. Não é uma lei, exatamente. Eles, faz assim que é legal. Recomendação. Tá? Recomendação, que é como a W3C faz, né? A W3C tem recomendações de como deve ser feito. Mas existem leis no Brasil que obrigam, por exemplo, sites de governo a seguir essas recomendações. Ou seja, as recomendações acabam virando lei em alguns casos. Então, se eu vou fazer um e-gov da vida aí, eu preciso fazer com que meu site seja acessível. Está lá na lei, os sítios do governo precisam ser acessíveis. Entende-se por acessível o quê? Aí você vai ler tudo que tem lá no IMEG, que o IMEG na verdade é um documento falando sobre o W3C. Então, você tem que estar na lei, você tem que estar cumprindo também com as diretrizes da W3C, beleza? Isso é muito importante se ligar. Tem gente que pensa que não existe lei no Brasil sobre isso, mas existe, tá? Lei de acessibilidade. Tá filmando ainda aí ou já parou? Acho que ainda tá, né? Sim. 6 minutos. 6 minutos só? Bom, aqui, cadê? Os padrões web permitem segmentar as páginas em 3 componentes bem claros. E é exatamente como a gente vai estudar, tá? Bom, a gente separa o que é o HTML, o texto, o conteúdo, tá? Depois vem o CSS, que é a formatação, que eu vou pegar aquele conteúdo puro. Pensa esse conteúdo como um livro, tá? Folha branca, texto preto, eu só consigo ler. Tem tudo que eu quero ler, tem toda a informação que eu quero, tá? E alguma imagem ou outra. Mas o CSS vem para transformar aquele livro em um livro altamente dinâmico, moderno, que eu clico, que eu passo o mouse, que troca a página, enfim. Já não é só aquele conteúdo bruto. Então, aqui é só o conteúdo puro, e é o que a gente vai focar agora no começo. Aqui é o conteúdo altamente bonito, moderno, sofisticado. E aqui a gente vai dar um dinamismo ainda maior nesse conteúdo. Pessoal, presta atenção. Eu
já tentei fazer essa disciplina de várias formas, tá? Eu já peguei, falei isso pro pessoal da sexta também, eu já peguei o HTML e ensinei junto com o CSS ao mesmo tempo, para poder deixar mais divertido. Não conseguiu dar certo, porque são duas novidades que batem na cabeça da maioria e fica difícil assimilar. Então, didaticamente, eu gostaria que fosse da outra forma, mas didaticamente geralmente funciona melhor quando eu dou ênfase em HTML, então vocês aprendem todas as tags certinhas, a validar e tudo mais, e depois vem transformar aquilo ali em um site bonito. O que torna assim um pouco, digamos assim, um pouco cansativo ficar só no HTML por um estágio todinho, tá? Mas confiem em mim, entendam que isso aqui é o melhor para vocês. Beleza? Vocês confiam em mim ou não? Você ficou assim. Mas eu tô filmando, vocês têm que mostrar entusiasmo. Obrigado. Vamos lá. Dá o pontinho, o pontinho. Segundo estágio, vocês vão precisar desses pontos, aí vocês vão falar com empolgação. Adotar padrões vai permitir. O que mais, ó? O que mais vai precisar? Ó, suporte em vários navegadores, tá? Sem a dificuldade e despesa de criar versões separadas. Isso aqui antigamente não era uma verdade. Presta atenção, gente. Ó, antigamente você fazia um site para um navegador, um para o outro, você tem que codificar várias vezes, porque os navegadores eram diferentes na hora de compilar, tá? Hoje em dia, graças a Deus, a grande maioria dos navegadores tem o mesmo entendimento, então você faz uma única versão que os navegadores conseguem acessar. Quem são esses navegadores? Por exemplo, Internet Explorer, Chrome, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, o que mais? Nautilus, sei lá, tem uns aí das distribuições Linux e por aí vai. Tá, gente? Então, antigamente era muito difícil isso, fazer um código que funcionasse em todos. Hoje em dia é bem mais fácil. Infelizmente o Internet Explorer ainda está se ajustando para que todos fiquem bem padronizados. Por incrível que pareça, o da Microsoft é que está dando mais dorzinha de cabeça. Os padrões vão permitir que a gente disponibilize versões impressas sofisticadas. Porque eu faço uma página para o meu monitor, tá? E eu faço um CSS por trás, tá? Um código que vai mostrar aquele meu conteúdo, diferente de quando for um computador, quando for um tablet, ou quando for impressora, ou quando for uma impressora para deficiente visual, ou quando for um áudio. Tudo isso, gente, está no meu código. Isso quer dizer que acessei o site pelo meu computador, aparece um site normal. Acessei pelo tablet, aparece um pouquinho ajustado, um pouquinho diferente. Acessei no celular, aparece fininho, bonitinho. Imprimi, eu vi aqui todo colorido, mas eu imprimi, saiu preto e branco, tudo bonitinho. Imprimi com a impressora deficiente visual, saiu pontinho, tudo furado. Isso aí quem garante é o desenvolvimento dos padrões, tá? Fazendo um código bonitinho, seguindo padrões. Então tem uma caixinha da prova de vocês, de verdade, que é: conceitue Web Standard, ou padrões web, e diga se tem algumas vantagens. Vocês vão lá, explicar o que você entende por ele e dizer alguma dessas vantagens. Tem 5 slides seguidos aqui para vocês escolherem o que quiserem botar e jogar lá. Beleza? 6 slides, tem mais um. Falando da acessibilidade, representa para o nosso usuário não só o direito de acessar, tá, a rede de informações, mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, tá? Então a gente está falando não só o fato de conseguir acessar uma página, o cara tem um problema motor, tem um problema cognitivo, tem vários outros problemas, os padrões auxiliam todos esses, beleza? O código dele tenta fazer com que a plataforma que ele use para acessar... Então, gente, algumas questões que garantem um bom caminho em busca da acessibilidade, tá? Esses caras aqui, coincidentemente, boa parte deles são algumas dicas que a própria W3C dá para que você consiga validar seu código. Então, as imagens possuem textos alternativos. Como assim? Fiz um site, vocês não sabem ainda codificar, tá? Vocês vão começar a aprender ainda. Eu coloquei uma imagem no meu site. Aquela imagem, sei lá, por exemplo, é um texto falando sobre a morte de Michael Jackson e tem uma foto do Michael Jackson dançando num show. O texto está falando sobre Michael Jackson e aquela foto está falando de um show específico. Eu olho, como fã, lembro que é um show que o Michael Jackson fez, sei lá, na década tal. Mas o cara deficiente visual, ele escuta todo aquele texto, mas como é que ele sabe a informação daquela imagem?
É muito tecnológico o software dele e olhar para lá e entender, explicar para ele alguma coisa, né? Então eu posso em cada imagem inserir uma informação. E essa informação seria um texto alternativo, que quando eu não posso ver, eu posso ouvir. Aí tem fazendo a imagem de Michael Jackson dançando no show de 1900 e tanto, fazendo um passe, sei lá, algum wall. Beleza? Outra, é possível compreender o conteúdo de um vídeo ou áudio quando o som está desligado. É por isso que os vídeos que entram agora para venda ou alguma coisa americana, eles obrigam o cara a botar a legenda, tá? É muito comum, por exemplo, você vai assistir alguma coisa da Full Screen, que é uma empresa americana que publica coisa brasileira. Todos têm legenda. Por quê? Para garantir acessibilidade, garantir que aquele cara que não está escutando consiga consumir aquela informação, por outros motivos também. Os formulários são acessíveis, né? Se a gente consegue fazer todas, o cara consegue clicar nos campos, mudar e tudo mais. O texto pode ser redimensionado. Eu tenho um problema de vista, está muito pequeno, eu consigo ampliar, consigo deixar mais distante. Antigamente era complicado isso, tá? Hoje em dia o navegador faz isso facilmente, mas antigamente você tinha que implementar isso. É possível acessar todas as áreas do site sem usar o mouse, aquela história que eu falei dos atalhos, né? O cara com botões tem que acessar todo o site. Existe um mapa do site, um canto que centraliza toda a informação para onde eu posso ir. Os textos e links fazem sentido fora do contexto da página. O uso de ferramentas especializadas para validar a acessibilidade do seu site, enfim. Aqui está dando algumas dicas, alguns caminhos para você conseguir acessibilidade. E, se você está seguindo acessibilidade, está começando a seguir os padrões de desenvolvimento para a web e começa a estar na lei que o Brasil tem, tá? Relacionada à acessibilidade. Eu até esqueci qual é o número de lei e tudo mais, peço até desculpa, mas é fácil vocês encontrarem os números da lei e tudo mais. Bom, então, conceituando, depois de toda essa história aí, qual seria o conceito mesmo de Web Standards? Tá? Web Standards tem aqui, tá? Web Standards. Escrito desse jeito, só separado aqui Web Standards. Qual é o conceito desse cara? O que esse cara significa? Tá? A gente já entendeu, beleza, já entendi mais ou menos que ele é importante, já entendi alguns pontos. Mas vamos sacar ele, ó. É o fato de desenvolver as páginas da web seguindo esses padrões que eu acabei de falar, tá? Estabelecidos pela W3C. Com isso eu consigo páginas semânticas e corretamente com sintaxe correta. Vamos entender bem o que é semântica e o que é sintaxe, tá? Peguei um texto e escrevi uma frase. Não existe erros de português. Eu fiz um texto sintaticamente correto. Beleza? Não tem erros de português, está sintaticamente correto. Porém, quando eu leio aquele texto, embora não tenha erros de português, eu não entendo nada que o cara escreveu. Isso aí é falta de semântica. Então a semântica é o sentido, é passar a mensagem correta, e sintaxe é escrever correto. Concorda comigo que eu posso escrever um texto sem nenhum erro de português, mas o cara lê e não entender bulhufas? Concorda comigo? Beleza. Como eu posso escrever um texto cheio de erro de português, falando com o seu Grayson, mas o cara entendeu tudo que eu falei ali. Ele percebeu que tem as palavras erradas, mas entende o contexto. Semântica. Então, semântica é entender a página, entender o que ela quer passar. Sintaxe é escrever o português, as tags todas corretinhas. A W3C testa a sintaxe, se eu escrevi certo, tá? Mas os navegadores e o mundo testa a semântica, o conteúdo que tem ali. Então, ó, a balança dos dois está assim, ó, igual, tá? Os dois são extremamente importantes. Beleza? Isso é questão de prova. O que é que você entende por sintaxe, por semântica, e me prove qual é o melhor, a importância dos dois, por aí vai. Tá? Já dei duas questões de prova, tá? Tô falando sério. Bom, a W3C significa World Wide Web Consortium, tá? Consórcio da web. Não é coincidência de ser www aqui não, tá? Aquele www do navegador é exatamente simbolizando essa mesma ideia, tá? World Wide Web. Consórcio da www. Fundado por Berners-Lee, junto de, como diz aqui, o consórcio, na verdade são várias empresas unidas. Antigamente tinha muito de Xerox, IBM, sei lá, talvez Intel. Hoje é muito mais só da W3C e menos influência externa. Agora o povo interage muito com a W3C, o povo participa muito, tá? Faz as traduções, faz propostas e por aí vai. Ele é o órgão responsável pela padronização da internet. E se a gente for fazer uma comparação a textos a livros, seria como se fosse uma ABNT.
Vocês conhecem a BNT? Não. A BNT rege como você vai escrever um texto para um livro, para um artigo, para uma coisa. Ó, tem que ser assim, beleza? É como se fosse uma BNT, só que da web. Ó. Vai escrever para a web, escreva assim. Facinho, né? Bom, gente, estima-se que aproximadamente 80% dos sites no mundo não seguem à risca os padrões web de desenvolvimento. Essa mensagem aqui já é uma mensagem um pouco antiga, tá? Talvez eu teria que me reciclar. Mas se eu tivesse de apostar, eu diria que está nessa faixa ainda, tá? 80% não segue. Pelo menos não assim de forma com ênfase, tá? Isso quer dizer que 20 a 30% aí do que a gente consome normalmente está seguindo os padrões direitinho. O resto tem um monte de código bagunçado aí por trás. E aí, pessoal, acontece pegar? Você consegue navegar as páginas, tá? Os navegadores se esforçam ao máximo para poder carregar aquilo ali. Só que o cara que faz a página tem o maior trabalho para poder manter funcionando os navegadores. O cara que for deficiente visual não consegue acessar todo o conteúdo. O Google não consegue indexar seu site direito. Ele indexa uma página, indexa um pedaço. Enfim, você tem um monte de prejuízo, né? Fora que você bagunça a internet como um todo, beleza? Tudo aquilo que eu falei de vantagem nos slides anteriores vai ser prejudicado por isso. Por essa galera que não faz correto. Aí você vai dizer, Festinho, se eu pegar o site, vocês vão com certeza questionar isso, do Unip, está seguindo os padrões? Então, de certa forma, sim. Eu não desenvolvi o site daqui, tá? Não participei. Mas certamente tem algum erro de sintaxe. A gente vai fazer isso hoje, descobrir algum desses errinhos. Aí você vai dizer, por que não faz? É difícil, tá? Todo dia você tem que estar olhando. Você publica um conteúdo novo, você tem que ver se aquele conteúdo tira um erro. Então é um processo... Visualmente não dá para perceber. Visualmente nem sempre percebe. Boa parte das vezes não percebe. Porque os navegadores tentam resolver isso para você. Sempre tentaram. Beleza? Mas... o ideal é que não tenham erros e que as coisas sejam feitas bem certinho. Eu vou passar uma dinâmica aqui com vocês, que ela é bem simples, é para a gente entender mais um pouquinho sobre o Web Standard, sobre padrões. Pessoal, é o seguinte, aqui eu tenho várias frases, certo? Elas não estão em ordem semântica, ou seja, se você ler assim não vai fazer muito sentido. E esses números do lado também não resolvem a forma semântica não. Se esse aqui é o 1, esse é o 2, não. Claro que não ia dar essa colher de chá, certo? O que acontece? Eu quero que vocês olhem para isso aqui, cada um de vocês, e memorizem ou anotem no papelzinho, como vocês acham que esses números deveriam estar listados para que essa mensagem aqui tivesse sentido, tá? Lembrando que semântica é eu ler e entender certinho, beleza? Sintaticamente falando, eu acho que todas as palavras estão escritas corretamente. Falta um acento, uma besteirinha. Mas, o que eu me importo aqui é a semântica. Então, qual é a sequência correta dessas frases aqui para que esse texto faça sentido para mim? Beleza? Quero que vocês tentem montar essa semântica. Vou dar um tempinho para vocês aí, tá? Passei para vocês um conjunto de informações aqui que estavam bagunçadas. Estava faltando semântica, beleza? Vocês pegaram, olharam para ela e tentaram montar a semântica desse conteúdo aqui. Concorda comigo? E aí, primeiramente, vocês me deram 9, 2, 6, 3, 5, 4, 1, 7 e 8. Vamos dar uma lida só para brincar aqui, tá? João é um rapaz estudioso, hoje ele terá prova de design, sua mãe o acordou tarde, mas o motorista do ônibus o esperou. A prova estava difícil, mas João se preparou direito. A prova de design de João, ele conseguiu tirar nota 9 e ficou de férias. Ficou um sentido legal. Concordo que o título aí, o 1, ficou meio forçado, não foi? Mas conseguiram fazer uma mensagem e conseguiram entender esse texto com essa combinação. Vamos dar uma olhada para essa aqui, que é bem parecida, tá? João é um rapaz estudioso, sua mãe acordou tarde, mas o motorista do ônibus o esperou. Hoje ele terá a prova de design. A prova de design de João, ele conseguiu tirar nota 9. A prova estava difícil, mas João se preparou direito e ficou de férias.
Beleza, ficou legal. Talvez essa segunda tenha ficado até mais encaixadinha, né? Veja só. Imagina o Google agora indo para o seu site. Seu site não está seguindo padrões. Ele não consegue chegar lá e ficar fácil para ele saber que existem títulos e parágrafos. O que o Google vai ter que fazer? Ele vai ter que ler aquele texto e entender de forma semântica tudo que tem ali dentro. Pô, o bicho é muito bom, mas também o bicho não é foda não, tá? Então ele fica totalmente assim, sem conseguir indexar bem sua página. Fica muito difícil para ele entender aquela mensagem. E aí o cara vai fazer a consulta e dizer, prova de design de João, será que ele vai descobrir esse texto? Porque eu deixei tudo bagunçado lá dentro. É mais ou menos assim que o Google vê quando o código não está certo. O Google vê assim, os navegadores veem assim, enfim. Toda a tecnologia vai vir dessa forma. Beleza? Só que vocês são pessoas, nós somos dotados do cérebro e conseguimos fazer interpretação. Isso parece ser bobo, gente, mas é altamente complexo esse algoritmo na nossa cabeça de pegar isso aqui e montar uma frase lógica, fazer a semântica. As máquinas já conseguem fazer isso, mas não tão bem quanto a gente, beleza? Então, não dá pra, sabe, comparar. Se a gente não fizer tudo certinho, fica muito difícil para ele. Aí eu dei a primeira dica a vocês, né? Que não estava certo isso, vocês acharam que era onda minha. Eu disse, olha, esse texto aí tem um título e 2 parágrafos. Tudo mudou, tá? Tudo mudou não, né? Teve um pouquinho de mudança. Por quê? Vocês descobriram que agora que as letras maiúsculas podem ser os começos dos parágrafos e pode ser o título, tá? Então já ficou um pouco mais fácil de organizar. Mas eu já dei uma dica de sintaxe aí, uma dica de código. Que existem 2 parágrafos e um título. E aí vocês usaram a cabeça de novo e chegaram a esse cara aqui. Título, a prova de design de João. João é um rapaz estudioso e hoje ele terá a prova de design. Sua mãe o acordou tarde, mas o motorista do ônibus o esperou. A prova estava difícil, mas João se preparou direito, ele conseguiu tirar nota 9 e ficou de férias. Beleza, certinho, tá? Muitas turmas acabam dizendo outras possibilidades, tá, gente? Que não é errado, mas semanticamente eu acho que esses dois são os melhores mesmo. A sequência proposta inicial, nossa, é isso aqui, tá? Que é mais ou menos como vocês colocaram, acho que é como vocês colocaram. Tá aqui o título, os 2 parágrafos e a conclusão. Beleza, gente? Se ligaram agora qual a importância de estar com o código escrito direitinho? Sintaxe. Se ligaram a importância de conseguir ter o sentido da coisa? Semântica. Então quando vocês tiverem dúvida de sintaxe e semântica, lembrem, e tem aquele texto lá que tem um monte de frases, eu tive que pensar para poder dar a lógica para entender semântica. Ah, quando o Faixinha disse que teve parágrafos e tal, quando ele deu dicas, sintaxe, certo? Agora pessoal, imagina que no lugar do texto vir assim, ele viesse assim, ó. Tá? É aquela mesma sequência que está lá em cima, tá? A prova estava tudo bagunçado, mas se viesse isso aqui, ó, ficava mais fácil de descobrir que pedaço vinha. Olha só, a prova estava difícil e tinha uma palavrinha, parágrafo 2. Pô, deve ser o segundo parágrafo, não é? João é um rapaz estudioso, parágrafo 1. Ou deve ser o começo do parágrafo 1, alguma coisa do parágrafo 1. A prova de design de João, título. Se você tivesse essas pequenas marcações, ficava muito mais fácil você montar sua estrutura, não ficava? Essas marcações são as tags, tá? Aqui são tags imaginárias. Mas o código do HTML é só essas caixinhas, velho. Tem a caixinha e tem o texto. O texto é o que de fato eu consumo. Aquilo que o navegador vê, é o que eu vejo, que o Google vê. Essas caixinhas de lado, essas tags aqui, esse códigozinho, é para dizer o que é aquele conteúdo. Dá semântica a ele. Então eu estou pegando aquela frasezinha que só ela sozinha não significa muito, eu dizendo que ela é um título de um conteúdo que vai vir depois dela. Beleza? Isso é tudo semântica. Gente, isso é tão importante que eu não sei nem como botar assim, dizer, ó, tatua no corpo, brinco com vocês, fala. Isso é muito importante. Sintaxe, semântica, é muito importante entender isso. Eu sei que de certa forma, tem gente que não gosta, acha chato, mas isso é muito, muito importante, tá? Eu vou falar tanto disso pra vocês vão sonhar com sintaxe e semântica, não ter tanta raiva de mim. Sei lá, um sonho bom, pensando numa coisa legal, tá? Aí vai vir sintaxe na cara de vocês. Professor, mas faz isso, né? A gente não detecta e ajeita não, né? Quando você estiver digitando seu código, você já vai fazendo o código correto. Já seguindo os padrões, já tendo sintaxe, tudo, beleza? Essa é a intenção da pessoa. Essa é a Todo intenção. mundo passa. É verdade. Nem todo mundo consegue, né? O pessoal está faturando, né?
Bom, já estamos quase terminando, tá? Segura as pontas aí. Quem morar em Mangabeira 22, segura mais um pouquinho. Quem mora na minha casa. Só porque eu pego o portal, pego pra casa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Gente, saca só. Tem um sitezinho, ó, no EAD, no ambiente virtual, tem lá explicando que eu tenho uma páginazinha de controle, tá? Que tem alguns exercícios e tudo mais que não está no ambiente virtual, está no meu site. Mas quem quiser digitar é fechine.com/exercícios, tá? Ó, pessoal, fechine.com/exercícios é só isso aqui, ó. Aqui vai ter algumas práticas, um joguinho, algumas curiosidades e alguns exercícios, tá? Em formato de tutorial. É, mas bem bom, bem bom. Tem Ó. um professor. Bem bobão, ó. É o seguinte, Coloca o link lá, você vai ver. tá lá no ambiente virtual já. Ó, pessoal, aqui na prática 1, presta atenção, gente. Eu tenho página fora dos padrões, usando um antigo código chamado tabela, tá? Table. E tem página seguindo os padrões, tá? É um exemplo bem bobo, só pra gente dar uma olhada. Se liga pra esse site aqui. Esse aqui seria, deixa eu dar uma ampliação aqui. Isso aí seria eu fazendo o site assim. Pronto. Ó, esse aqui é o site que não está seguindo padrões, tá? E esse aqui seria o site que está seguindo padrões, tá? Para quem já desenvolve vai ver que não é bem assim, mas acredita em mim. Peraí, bota lá de novo. Olha pra cá. Olha pra cá. É sem mexer, sem mexer. Olha pra cá. Olha pra cá. É o mesmo. Beleza? Não é o mesmo, não. Vamos olhar o outro slide aqui, ó. Existem diferenças visuais entre os dois? Não. Eu fiquei alternando a aba. Aparentemente a gente não vê nada de diferente, não é? Beleza, não tem diferença visual. A segunda pergunta é: existe no código algum tipo de diferença? Tá? Pode ser. Vamos dar uma olhada no código, né? Então, quem nunca viu um código fonte de uma página, pessoal, é bem simples, ó. Clica o botão direito na área branca, tá? E aí você Ctrl e exibir o código fonte da página. Vai abrir esse carinha aqui, tá? Então aqui, ó, tem um código HTML que está coberto dessas tags aqui, ó, TRs e TDs, com um monte de imagem dentro, beleza? É um código bem chulezinho mesmo, os dois são, é só pra gente ter uma ideia. Vejam aqui, ó, tem 62 linhas de código, tá bem indentado direitinho e tal, e todos tem um monte de tags aqui. Vamos olhar o outro agora. Exibir código fonte, tá? Eu cliquei no botão direito do mouse, exibir código fonte. Aqui tem um código que também não, assim, não é lindo porque é cheio de imagem e tal, mas veja que ele está em 35 de 61, tá? 62 para 35, né? 34, quase a metade, tá, gente? Esse código aqui seria o que está seguindo os padrões de desenvolvimento, tá? Ele bem mais simples do que o outro. Então vamos voltar para o meu slide. Então o header, né, que é o cabeçalho, o corpo e o texto. Esqueça que é Shift. Porque não se esconde. Tem que tudo fácil. Então, respondendo, visuais, tem? Não. Isso quer dizer que independente do meu código eu consigo chegar ao mesmo resultado. Diferenças no código existem? Sim, tá? De quebra, um tem quase o dobro da quantidade de linhas de código, tá? Quantidade de kbytes, claro que tem diferença. Você sabe que um caractere, tá? É um kbyte. Então, se eu tenho mais linhas de código, com certeza eu tenho muito mais kbytes que muito outro, beleza? Mas pra gente não calcular, eu já vou dar o resultado na próxima. Quantidade dos caracteres também tem diferença, tá? Lembrando que o espaço, alguns outros caracteres que não aparecem também são contabilizados aí. Então, vamos responder. Olha que coisa moderna. Ixi, não funciona não. Era pra você ter vindo assim, pulando bem bonitinho. Diferenças visuais. Cadê, meu Deus? Olha que beleza. Isso é porque eu vim no Office e estou abrindo no OpenOffice. Aí, beleza, né? Compatibilidade é o padrão deles, é bem combinado. Então, diferença visual não. Diferença de código, sim. Existe diferença de kbytes? Sim. Então tem um aqui, ó, 1902 bytes, outro 1132 bytes, tá? Veja aí, tem 700 bytes aí de bobeira. Quantidade de caractere tem diferença? Sim, né? 1780 e 1064. Diferença no código, sim. Dá um ver esse nome aqui perto do Deixa eu tirar uma dúvida. Manda. O senhor falou que o caractere seria um kbps, Certo. porque não deveria ser Não igual? bate certinho, né?
é porque existem caracteres que a gente não está vendo, que não está contabilizado como caractere visível. Aqui tem os pipes, o enter, que acaba não contando naquela somagem do navegador. Tá? Se você fosse pegar a nível de bits, aí bateria bem certinho. Mas assim, de forma visual, ele pega só os caracteres visíveis. Aí tem um monte de caractere que não é visível, tá? E se não, ele tá de bobeira, tá, gente? Sabe Deus por quê? Esse não é. Isso quer dizer, pessoal, isso quer dizer que, olha que beleza, fazer uma regra de 3, eu sei que vocês adoram matemática. Joga para lá, o que eu faço? Eu percebo que esse cara é 100%, né, que é o maior, eu jogo a diferença e descubro quanto por cento é aquela diferença do todo. Ou seja, resumindo, eu descubro que 40% do meu código naquele site não padrão foi desperdício. Ou seja, tinha 40% de código lá que eu não precisava se eu tivesse feito do jeito correto. Beleza? 40% de código é muito ou é pouco? É muito, tá? Quase a metade. Mas vamos pensar, professor, mas na internet, pra mim, tudo faz. Várias páginas. Gente, quando você acessa um site, o que acontece? Eu tenho quantos minutos ainda aí? Dá pra ver? Beleza. Memória ali carregando. Beleza, demora a diferença de carregamento. Mas vamos pensar do jeito mais simples. Eu acessei um site, o que aconteceu no meu computador? Pronto, alimentação. Aí já é a segunda parte. Alimentação de dados do 3G. Pronto. Beleza, a gente baixa informação. Pessoal, quando a gente acessa o site, não é nada mágico não. Sabe o que ele faz? Ele diz HTML, download, joga na pastinha. Imagem, download, na pastinha. Ele faz download. Todo acesso ao site, tudo é download. Por isso que você pode acessar um site e pode pegar um vírus, porque você está botando na sua máquina um arquivo, tá? Se eu baixei aquilo ali, veja só, eu baixei um site fora dos padrões, um site de, sei lá, 10 mega. Eu naveguei muito, vi um monte de foto. Aí eu vou tirar tal, eu poderia ter economizado 4 megas aí. Aí o cara vai dizer, professor, mas 4 megas, que muquirana, né? Multiplique isso pelo ano todo, pelo servidor e tudo mais, isso é muita grana. Pensa um site como o G1 agora, que tem milhares de acessos por dia. Imagina se fosse 40% desperdiçado. O tanto de dinheiro que eles iam gastar com servidor, com banda, com mais gente trabalhando para poder manter aquilo ali. É muita diferença, gente. 40%. Se você ainda não acha 40% muito, pegue seu salário, tire 40% e me dê. Vocês vão sentir na pele como 40% é ruim. Beleza? Então, gente, 40% de desperdício. Agora é importante dizer que isso aqui, pessoal, é um dado de MUAC, festinha que está passando para vocês. Talvez vocês não vão ver isso em livro, mas como eu cheguei a isso, pegando um monte de páginas que foram feitas no tempo com código certo e com código errado, fazendo alguns testes na minha época que eu estava experimentando e estudando, e cheguei a essa conclusão. Posso dizer que é uma regra absoluta? Não, tá? Não vou perguntar você na prova quantos por cento de desperdício padrão, não vou perguntar isso, porque eu não tenho um artigo científico provando isso. Mas a minha experiência, beleza? Então fica a dica. Se não for 40, é 30, é 20, que seja 10, a diferença existe e é grande, tá? Então, fica aí a dica, você não pode usar isso aqui como um número absoluto, porque não tem um artigo publicado e aceito falando sobre isso, mas é um dado que eu descobri nas minhas peripécias da web. Beleza? Bom, gente, para finalizar, ó, tem aqui alguns sites, vocês vão olhar esses carinhas em casa, tá? Brasil.gov, tentar olhar o código-fonte dele, abre o código-fonte dele, tenta pensar, será que é padrão ou será que não é padrão? Por enquanto eu não ensinei muito a vocês a descobrir isso, mas tenta sentir lá, descobrir se é ou não é, tá? pb.gov, uol.com.br, Sebrae PB, w3.org, tá? Entrem nesses caras, olhem o código, tentem ver se tem muitas tabelas, como é que ele tá, tentem sentir se é um site fora dos padrões. E na nossa aula de sexta-feira, como eu digo a vocês, é sempre exercício. Sexta-feira vamos fazer esse carinha aqui, ó. Então quem não puder vir na sexta-feira, eu sugiro que venha, principalmente essa primeira, mas quem não puder, já pode ir adiantando esse exercício, chamado Jogo dos 8 Erros. O que é isso? A gente vai pegar um sitezinho, uma página que eu fiz, vai botar ela no Validator da W3C, vai jogar para validar. Vai gerar 8 erros ali. Eu não ensinei como fazer código correto, mas eu quero começar de trás. Olha, já está errado. Vamos tentar corrigir, vamos tentar destruir esse código para tentar diminuir esses erros. Aí você mexe um, aí aumenta mais e por aí vai, tá? Então quem não vier na sexta, já tenta fazer esse cara. Lembrando que já vai valer para a prova, tá? Usando o W3C aqui. Quem vier na sexta vai fazer isso aqui comigo, beleza? Passo a passo e por aí vai. Beleza?